Quais são os espíritos em prisão referenciados no livro de 1 de Pedro, capítulo 3, verso 19? Antes de avançar com este texto, importa que eu faça uma leitura do verso 18 e 20. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de facto na carne, mas vivificado no Espírito, 19, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão, 20, os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio das águas. Quais são esses espíritos em prisão que aqui a Bíblia faz referência? O verso 18, primeiro diz que Cristo veio e morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. O justo foi morto por causa dos injustos. A Bíblia diz, no livro de João capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus Cristo está aí como ponte que nos conecta ao Pai. Como diz o livro de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por outras palavras, todo aquele que não confia em Jesus Cristo, tudo que nós formos a pedir, se não pedirmos em nome de Jesus Cristo, nada nos será feito. Porque Jesus é a ponte que nos conecta ao Pai. Só chegamos ao Pai através de Jesus Cristo. Algumas pessoas dizem assim, que eu não preciso de Jesus Cristo como meu intermediário. Eu, por mim mesmo, posso me dirigir a Deus. Tudo bem, você pode, mas você não chega ao Pai senão por Cristo. Porque Ele disse que eu sou. Somente com Cristo é que podemos chegar ao Pai. O verso 19 fala dos espíritos em prisão. Quais são os espíritos em prisão? De acordo com a Bíblia, a expressão espírito pode se referir ao fôlego de vida que o Senhor Deus colocou em nós. Porque Deus, quando criou o ser humano do pó da terra, Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o ser humano passou a ser alma vivente. Por outras palavras, todos nós somos almas. Não temos almas, mas somos almas. Está-me a dizer assim, dizer alma é o mesmo que dizer pessoa. Então todos somos almas. Só existe uma alma quando se junta o fôlego de vida e o pó da terra. Então, de acordo com a Bíblia, o Espírito pode se referir a este fôlego que o Senhor Deus colocou em nós. Não só, pode se referir à pessoa como tal, pessoa. Então, de acordo com a palavra de Deus, nós somos espíritos. Se formos a ler a Bíblia para mais fundo, nós conseguimos compreender também que a expressão espírito pode estar, ou então pode ser utilizada para se referir ou para referenciar aos anjos, quer sejam bons ou maus. São espíritos. A Bíblia utiliza essas expressões para se fazer referência aos anjos também. Então estamos a dizer assim, espírito, fôlego de vida, espírito, pessoa, espírito, os anjos, quer sejam bons ou maus. Então, a palavra espírito pode ser utilizada nestes contextos aqui. Então, alguém pode dizer assim, por que leu primeiro o verso 18 e depois leu o verso 20 também, enquanto queremos, o assunto está no verso 19? É por uma questão de contextualização. É importante fazer contextualização. Hoje existem várias igrejas por causa deste problema da descontextualização. As pessoas têm problema de contextualizar as coisas. Algumas pessoas leem alguns versos de forma solta, sem contextualizar, acabam compreendendo mal. E a Bíblia já diz, é um pouco aqui, um pouco ali. Regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Então é importante fazer a contextualização, que é para facilitar a compreensão. Sem a contextualização podemos criar problemas de compreensão nas pessoas. Então por isso eu li esses dois textos, para podermos compreender melhor o que se está a dizer aqui. Os espíritos que se fazem referência aqui, no livro de 1 de Pedro capítulo 3, verso 19, refere-se a pessoas. Quais são essas pessoas? O livro de 1 de Pedro capítulo 3, verso 20, responde que são aqueles que viveram no período antediluviano. São aqueles antediluvianos. Então a Bíblia diz que estavam presos no pecado, presos nas suas ideologias, presos naquilo que eles faziam. Tanto é que Noé, ao fazer o apelo durante 120 anos, eles não aceitaram o apelo de Noé. Eles estavam presos nas suas ideologias, presos nas suas teorias, presos naquilo que eles acreditavam. E deixavam de ouvir a voz de Deus através do seu servo e se apegavam nas suas ideologias e nas suas crenças. Então a Bíblia fala basicamente desses que viveram no período antediluviano. Não que se esteja aqui a fazer referência a outro tipo de espírito que talvez venha e vigie a família. E esta coisa de vigiar a família, espírito que vigia a família e tudo mais, é tudo uma façanha diabólica. Porque de acordo com a Bíblia, quando o ser humano morre, ele descansa, está dormindo no pó. Não há um espírito que sai que talvez vigia, ou atormenta alguém que estava a dever, atormenta alguém que se calhar maltratava enquanto a pessoa estava em vida. Não é nada disso. Faz-se referência exatamente a pessoas que viveram no período antediluviano. E nos dias atuais, será que existem espíritos, esses espíritos presos? Claro, existem. Todas as pessoas que não aceitam a palavra de Deus, que não acreditam em Deus, que não fazem a vontade de Deus, que continuam a praticar o pecado, estão presos no pecado. São espíritos presos no pecado. Assim como aconteceu no tempo de Noé, que depois vieram as águas da condenação e toda aquela população que viveu no período antediluviano foi destruída. Nos tempos atuais também vai acontecer. Cristo virá, vai levar aqueles que o esperam para a salvação e todos aqueles que não tiverem aceitos a vontade dele e não tiverem feito a vontade dele serão destruídos para sempre.
Então os espíritos que se fazem referência aqui são aqueles que vieram no período antediluviano. Tanto é que a Bíblia diz que apenas Noé e a sua família foram salvos. Foram 8 pessoas. Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. São os únicos que foram salvos das águas da condenação. Então, os espíritos que se referem aqui, referem-se às pessoas. E nos dias atuais existem espíritos, sim. Eu sou espírito. Mas um espírito liberto por Cristo. Porque entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Você é espírito. Se entregar a sua vida a Jesus Cristo, também você será liberto do seu pecado. Mas aquele que não aceitar entregar a vida a Jesus Cristo vai permanecer no seu pecado. E Cristo é aquele que não obriga as pessoas. Quem escolher viver no pecado, tudo bem, Cristo compreende, mas estará preso no pecado. Então é o que a Bíblia faz aqui referência. É apenas isto que eu tinha a apresentar para vocês e desejo que o Senhor Deus vos possa abençoar. Até a próxima.